A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Sexta-feira, né? Meus irmãos, glórias a Deus. Inclusive hoje, né, é dia de culto, né? Era para mim ter gravado mais cedo, para mim no culto. Acabei passando o tempo, meus irmãos, e acabei esquecendo do culto. Meu Deus, mas Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Vamos se apegar com Deus e, né, glórias a Deus, né? Não, eu prometi que eu ia no culto e acabei esquecendo. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Colocar na mão de Deus que Ele sabe o que faz, né, meus irmãos? Deus, Ele é maravilhoso, sabe? Independente do que você está passando, amém, meus irmãos? Deus, Ele está com você, amém? Deus, Ele é conosco, amém, meus irmãos? Basta nós ser obedientes, amém? Ser perseverantes. Se você for perseverante nos caminhos do Senhor, andar certo com a palavra, andar certo com o que Deus quer que você faça, meu irmão, olha, você está ganhando, amém? Você não está perdendo, você está ganhando. Mesmo que a sua vida hoje esteja todo ao contrário do que diz a palavra, que Deus vai te abençoar, né? Mesmo que você olhe para o seu cenário, você vê tudo fora de lugar, né? Sua vida em decadência, amém? Financeira, na saúde, mas se você, meu irmão, perseverar, como Jó perseverou, amém? Jó, ele tinha tudo, meus irmãos, amém? E Deus permitiu ele perder tudo. E olha que Jó não perdeu só bens materiais, ele perdeu filhas, amém, meus irmãos? Praticamente a vida de Jó foi destruída por completo. Ele só não perdeu a vida, amém, meus irmãos? Por quê? Porque Deus permite as coisas acontecer na nossa vida. Amém? Deus permite, mas tem um limite. Amém? É só até aquele limite. Por que Deus permite? Porque Ele é ruim? Não, meus irmãos. Ele não permite porque Deus é ruim, não. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele coloca nós numa prova para nós ser aprovado lá na frente. Amém? Por quê? Porque Ele quer nos abençoar. Amém? Como Ele abençoou, né? Ele abençoou Jó, a vida de Jó. Ele restituiu, Deus restituiu a vida de Jó por completo. Amém, meus irmãos? E Deus vai restituir vidas aqui por completo. Vai ser por completo, nada faltando. Porque Deus faz as coisas na nossa vida, meu irmão, é por completo. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Perseverar, agarrar em Deus, na palavra do Senhor, né? E continuar firme. Nós não podemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e ser íntegro na presença de Deus, como Jó foi, né? Como está lá no Jó, livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, né? Havia um homem na terra de Uz, né? Cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Olha só, né? Jó, ele era um homem rico, né? Ali da época, né, meus irmãos? Tinha bastante servos, ovelhas, gado, né? Jumentas, né, meus irmãos? Como diz ali, ó, no versículo 2 em diante, né? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, olha só. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 jumentas. Eram também muito numeroso o pessoal que servia ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente.
Então Jó, ele era, né, um homem de bens, né? Tinha 7 filhos, né? 3 filhas, né, meus irmãos? Tinha uma vida, né? E Deus permitiu, meus irmãos, amém, que ele viesse perder tudo. Mas Deus permite as coisas vir na nossa vida, não é para o nosso mal, meus irmãos. Não. Aqui Jó foi posto à prova. Amém? E nós também somos postos à prova. Deus quer saber o que tem dentro do seu coração. Apesar que Deus sabe de todas as coisas, mas Ele coloca nós à prova. Amém, meus irmãos? Para saber se você vai permanecer, amém, meus irmãos, ou não. Porque muitas pessoas, meus irmãos, só permanecem na presença de Deus enquanto tá tudo bom, tá tudo fluindo conforme ela quer. Amém? E Deus, para nós entrar no reino do céu, para nós ser abençoado nessa terra, nós temos que suportar o processo nessa terra. E Jó passou pelo processo. Amém? Ele não perdeu só bens financeiros, ele perdeu foi seus filhos. Amém? E Jó não estava no mundo, a Deus dará. Jó estava no mundo na presença de Deus. Era um homem íntegro, temente ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então Deus, Ele nos prova. E o que aconteceu lá no final da história de Jó? Se levantaram amigos de Jó para acusá-lo, né? Na caminhada ali do processo que ele estava, que Deus permitiu, né? Julgaram Jó, os próprios amigos julgaram Jó, né? E quantos hoje julga você? Ei, o que você está fazendo? Mas você está certo na presença de Deus? Mas você está passando por tanta dificuldade. Eu que não sirvo Deus, eu estou melhor, não é assim? Chega pessoas, ou muitas das vezes não fala para você, né? Mas fica com fofoca com outras. Nossa, mas é como já falaram de mim, amém, meus irmãos? Nossa, o Adilson está na presença de Deus, ele está em pecado, porque é tanta tribulação na vida dele, né? Já andaram falando isso de mim, e de você não é diferente. Talvez não fala na sua cara, não fala para você ouvir, amém? Mas fica em rodinhas, né? Murmurando, falando em nosso nome, sem saber o propósito que nós estamos passando com Deus. Amém? O que Deus quer falar com você com essa palavra? Continue perseverando. Tá difícil? Não tá fácil, mas continue crendo no Deus que você está servindo. Continue acreditando na palavra que Ele lançou na sua vida. Jó resistiu. Jó foi tocado até de enfermidade na sua saúde. Meus irmãos, era para Jó jogar tudo pro alto. Como diz a mulher de Jó, né? Abandona esse Deus e morre. Por quê? Porque ela estava vendo uma situação na vida de Jó, do seu marido, que era um beco sem saída. E quantas pessoas hoje estão trilhando num beco sem saída, que você não tem aonde mais o que fazer, você já usou a força do seu braço, você já lutou, agora é a hora de você lutar como um cristão tem que lutar, fazer como Jó, perseverar nos caminhos de Deus. Você já usou todas as armas das suas mãos, não foi? E Jó, meu irmão, mesmo ouvindo duras palavras dos seus amigos, mesmo ouvindo dura palavra da sua própria esposa, porque, meus irmãos, há momentos na vida da gente que a tribulação é tanta que até a nossa companheira, o nosso companheiro não entende o que nós estamos passando na presença de Deus. A minha esposa também já foi assim.
Amém? Teve dores que ela não estava entendendo o processo. Aliás, nem eu estava entendendo, quanto mais ela. Amém, meus irmãos? Então é assim. Você tem que ser forte, corajoso e perseverar. Tá difícil a caminhada? As dores estão cada dia aumentando e você está certo na presença de Deus? Você está por completo na presença de Deus? Você já revisou se você não tem falha na presença de Deus? Se você é íntegro na presença de Deus? Você já revisou a sua vida? Porque Deus vai fazer. Deus vai mudar. Deus muda a vida, meu irmão, de todos aqueles que entram na prova e perseveram na prova e chega até o final. Todos que perseverou na presença de Deus, recebeu promessa de Deus, recebeu bênçãos sem medidas, houve multiplicação, amém, de pão e peixe, porque todos ali perseverou indo atrás de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós temos que ser cristãos perseverantes. Não podemos amolecer por causa do nosso cenário. Deus está falando muito com pessoas aqui. Persevera, porque eu vou mudar a sua sorte. Pare de ansiedade, pare de meter a mão aonde não te é chamado. É Deus que vai resolver a sua vida, Ele já falou para você. Ele já falou para você que é Ele que vai colocar você numa faculdade. Ele já falou para você que é Ele que vai mudar a sua vida financeira. Deus já falou que é Ele que vai te curar. Então para de colocar a mão, apenas anda em obediência na presença do Pai. Jó, mesmo ali na enfermidade, né, com a tristeza no seu coração de perder seus filhos, perder seus bens materiais, amém, ele estava ali para baixo, sentado no pó e na cinza, meu irmão. Olha bem a situação de Jó, que tinha tudo, era riquíssimo. Ele ficou no pó e na cinza. Amém, meus irmãos? E hoje em dia, ninguém passa por uma prova tão árdua como essa, meu irmão, de chegar, ficar, perder tudo e sentar no pó e na cinza. Hoje não tem, porque Deus sabe, Deus conhece a nossa estrutura. Nós não somos fortes como os antigos eram. Nós não temos a mesma fé que os antigos tinham. Amém, meus irmãos? Mas Deus falou que pela palavra dele, que se nós ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente dele fazer na nossa vida. Então continue nessa pouca fé. Continue, tá difícil, não tá fácil, mas Deus é contigo. Meus irmãos, do começo da história de Jó até o final, que Deus restituiu em dobro tudo antes que Jó tinha, Deus estava no controle da vida de Jó. Amém, meus irmãos? Deus só quer que você continue e persevere. Tá difícil? Não tá fácil? Mas continue, persevere, porque você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Seja perseverante. Meus irmãos, como eu já disse, você não está perdendo nada, meu irmão. Se você não receber bênçãos nessa terra, você vai ganhar o galardão da vida eterna. É muito melhor do que bênçãos terrenas. Lembra do rico e de Lázaro? O rico tinha tudo, roupas de puro linho. E Lázaro, o que ele tinha? Nada. Mas ele ganhou tudo. Ele ganhou a coroa da vida. Ele foi para os seios de Abraão. E o rico foi para o inferno. Por quê? Foi para o inferno? Porque Deus é ruim? Não, meu irmão. É porque o rico colocou o seu amor nas coisas terrenas. Amém, meus irmãos? Jó
ele não colocou o seu amor nas coisas terrenas, mas ele colocou o seu amor independente do que estava acontecendo em Deus. Você está vendo aonde tem que estar o seu amor? Não é no dinheiro, não é na sua casa, não é no seu carro, mas o seu amor tem que estar em Deus. Porque quando o nosso amor está em Deus, quando nós estamos buscando Deus, porque nós amamos Deus pelo que Ele é, não porque Ele pode nos dar, Deus abençoa grandemente nessa terra. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te abençoar grandemente, porque você está trilhando o processo e perseverando nessa dificuldade, nessas dores, nessas brigas familiar, marido, né, tudo errado, né? E você está perseverando, você crê em Deus e você está continuando. Mesmo com pessoas falando para você, nossa, mas está difícil sua vida, é porque elas não sabem o propósito de Deus, que Deus tem na sua vida. Nós, meus irmãos, não podemos ir pelos nossos amigos, o que fala, ou pelo que a multidão quer que nós fazemos. Nós temos que ir pela nossa fé em Deus. Amém? Porque é você e Deus. É Deus e você. Deus que falou com você pela palavra que ia cumprir promessas. Foi Deus que lançou, amém, na sua vida, que ia te abençoar, que ia abençoar essa família, que ia te salvar. Então, é você e Deus. É como Jó estava aqui. Era Jó e Deus, Deus e Jó. Amém, meus irmãos? Ele não deu ouvidos aos seus amigos, amém? Seus amigos, que dizia ser amigo, estava acusando Jó. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Olha só, lá no versículo, Jó 42, versículo 10, todo mundo conhece essa palavra, mas essa palavra é para você, nesta noite de sexta-feira. Olha que Deus fala: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Você está entendendo, meu irmão? Que todos aqueles que te perseguiu, que te magoou com palavras, que te ofendeu, que te caluniou, amém, meus irmãos? Você tem que perdoar essas pessoas verdadeiramente. Você está entendendo o que Deus quer de você? Que você venha perdoar, que você venha perseverar nos caminhos de Deus, porque Ele vai restituir sua vida. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei como está a sua situação, mas você crê que nesta noite Deus está dando um basta nas portas trancadas, Deus está dando um basta nessa saúde precária, Deus está dando um basta nessa situação financeira que você está vivendo. Mas Deus, o que Ele quer de mim e de você? Que eu e você sejamos perseverantes na presença, nos caminhos de Deus. Tira os olhos do seu cenário. Faz dias que Deus está falando para você. Pare de olhar o seu cenário. Creia mais no Deus que você serve. Deus está chamando pessoas aqui também para perdoar. Amém? Quem te ofendeu. Amém? Deus nos perdoou. Olha que Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, pois Ele nos perdoou. E quem somos nós para não perdoar aqueles que têm nos ofendido? Então perdoa, porque tem pessoas aqui que precisam liberar perdão para que as portas venham se abrir na sua vida. Tem pessoas aqui que vai precisar orar por aquele que falou mal de você. Tem pessoas aqui que vai ter que orar por todos aqueles que se levantou contra você, que te humilhou. Olha só,
Deus falando com você e te dando a receita do que você precisa fazer. Só não vence quem não quer. Ah, eu não vou perdoar, ela que tem que me... Não, meu irmão, libere perdão. Ah, eu não vou fazer isso. Ei, seja humilde. Ah, ela não liga para mim, então liga você para ela ou para ele. Liga. Seja humilde na presença do Pai. Use a sua humildade. Não seja rancoroso. Não guarde mágoa de ninguém. Mas ore. Olha só, enquanto Jó orava pelos seus amigos que tinham acusado ele. Amém, meus irmãos? Os amigos de Jó falaram que Jó estava em pecado, por isso tanta coisa. Falaram para Jó, confessa os seus pecados. E Jó é um homem íntegro na presença de Deus. Só que eles não entendiam o propósito e falaram coisas que não devia. Então libere perdão e persevere nessa dificuldade, porque Deus está abrindo as portas. Deus vai fazer aquilo que você não consegue mais. É um impossível. Aquilo que está no nosso alcance, meu irmão, nós fazemos. É nossa parte fazer. Mas aquilo que não é para nós fazer, é só Deus, meu irmão. Então tire a mão, perdoa. Eu não sei para quem é essa palavra, mas tem endereço certo. Tem pessoas que estão com os caminhos trancados, estão com as portas fechadas, porque ainda não liberou perdão para aquele que ofendeu. Então libere perdão. Independentemente de quem seja o certo ou o errado, libere perdão. Perdoa. Ore pela aquelas pessoas que se levantam contra você. Que enquanto você ora, Deus vai restaurando a sua vida. Oh, glória. Aleluia. Deus vai restaurando a sua saúde, como fez com a vida de Jó. Jó teve filho, filhas novamente. Amém, meus irmãos. Deus deu o dobro do que antes possuía de riqueza material nessa terra. Deus, ele restaurou a saúde de Jó, restaurou, vamos resumir, a vida de Jó por completo. Por quê? Ele era rico, temente e reto na presença de Deus. Quando Deus permitiu ele perder tudo, ele continuou firme na presença de Deus e perseverou. Amém. Ele andou em obediência com o Pai. Ele perseverou, meu irmão, mesmo perdendo tudo, mesmo com o coração em lágrimas de perder seus filhos, mesmo triste de ter perdido tantos bois, tantos servos, mas ele continuou, ele não perdeu a fé. Não perca a sua fé por causa do cenário, porque Deus, ele está no controle da sua vida. Amém. Glórias a Deus. Você crê que Deus vai restaurar a sua vida, sua saúde, sua casa, sua família, os seus filhos? Olha, é para uma mulher que Deus vai restaurar a vida de um filho que está no mundo, nas drogas, na bebida. Deus vai restaurar e o seu filho vai vir para a presença do Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus vai tirar seu filho do mundo, das drogas. Eu não sei para quem é, mas tem endereço certo. Amém? Deus está tirando o marido da bebida. Deus vai tirar marido aqui, que vive bebendo, que vive ignorante dentro de casa. Deus vai tirar. Deus vai levar para os caminhos dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Que assim seja. Deus está restaurando a sua vida, meu irmão, minha irmã. Recebe, toma posse, é de Deus. Amém. Para a sua vida, sua casa, sua família. Se você precisa liberar perdão, meu irmão, libera perdão para que Deus venha abrir as portas, os caminhos da sua vida. Amém. Tira toda a mágoa. Se você não consegue sozinho,
entra em oração, pede para o Espírito Santo de Deus, amém, fazer uma limpa na sua mente, no seu coração, tirar tudo que não provém de Deus, amém, do seu coração, do seu sentimento. O Espírito Santo limpa, meu irmão, amém. Glórias a Deus, eu liberei perdão. Eu liberei perdão de todos aqueles que me fez mal, até as mulheres, né, que me foram no centro de Umbanda aí fazer mal para mim, pagaram alto preço para me ver morto, caído no chão. Amém, meus irmãos? Eu perdoei. Perdoei e perdoo, meus irmãos, porque eu sei que a minha luta e a sua luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os espíritos do mal. Amém? Então continue tendo fé, meu irmão, que você vai vencer. Amém, meus irmãos? Se você precisa liberar perdão, perdoa. Mesmo que a pessoa seja a errada e você seja certo. Perdoa, libera perdão. Tira essa mágoa, tira essa dúvida do seu coração, tira tudo. Faz uma limpeza. Coloque no seu coração e na sua mente a palavra de Deus. Siga a Jesus Cristo, que você vai ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Ame primeiro a Deus, para depois as demais coisas, para você ver como Deus vai mudar e transformar a sua vida. Amém. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos.